Eu acho Boa que. noite, gente. Tudo Boa, bem? boa noite. Tá me ouvindo? Eu Agora? tô sim, tá perfeito. Beleza. Então, Alex, vamos falar hoje de uma coisa que parece muito simples, né? Parece que quando veio o novo Código de Processo Civil, tipo, puf, meio que desapareceu, não precisa mais, só que não é bem assim, né? A gente vai falar sobre a participação do MP numa ação judicial de uso capião, e aí é importante a gente transitar pela questão do requerimento também, extrajudicial. E aí, eu que vou começar te fazendo pergunta hoje, É, né? né? Normalmente Mudar. sou eu que falo sem parar, né? Então sou eu que vou começar te fazendo pergunta hoje, a pergunta que mandaram pra gente, né? Porque a gente fez um post sobre isso, deve ter, acho que uns 10 dias mais ou menos. E Isso. aí, depois que a gente fez post sobre isso, começaram a aparecer algumas perguntas sobre o tema. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é uma pergunta que veio para a gente, fala assim, ó, eu preciso solicitar a intimação do Ministério Público na minha petição inicial de uso capião? É, boa pergunta, viu? E aí eu vou usar aquele termo que é muito comum dentro do direito, né? Uma resposta muito boa, depende, né? Mas aí eu vou Eu tô trazer, rindo porque eu já sei qual é a resposta. mas aí eu vou trazer por que depende, né, Betânia? O andamento regular do processo, né? Ele depende do conhecimento do procedimento e da utilização desse procedimento pelo advogado de forma correta, né? Então, se ele for percorrer determinados caminhos de forma desnecessária, ele vai demorar de chegar naquele ponto que ele quer. E qual é o ponto que ele quer? É a decisão de mérito, né? É a declaração, no caso da pergunta, é a declaração da uso capião, né? Então, e ele pode até também nem chegar a esse ponto, né, de ter uma declaração, uma decisão de mérito, ou mesmo que não seja favorável a ele. Ele pode até ficar pelo caminho, a extinção do processo sem resolução de mérito. Então, o conhecimento do procedimento facilita demais, né? Você conseguir chegar e dar ao seu cliente exatamente o que ele pede, né? Nesse sentido, Betânia, saber quais são. Você ficou parada para mim, não sei se você está me ouvindo. Travou, mas eu vou continuar. Saber quais são as modalidades de uso capião, quais são os tipos. Eu também não sei se eu fiquei parado. Você me ouviu? Não, eu vou pedir para você repetir, Pronto. porque a minha internet deu um tilt aqui, eu até Não, não, alterei aqui a não internet. me fale disso não de internet que eu tô num dilema aqui com a minha. Eu tô até usando a do celular. Repete aí, por favor. Não, eu estava dizendo que é salutar que o advogado, né, ele conheça o procedimento que ele vai utilizar, porque vai facilitar a chegada àquela decisão de mérito que ele tanto almeja, o próprio cliente dele tanto almeja. E aí é interessante que se conheça quais são as modalidades de uso capião para saber exatamente quais exigem a intervenção do Ministério Público, né, no Sim. procedimento, por assim dizer, da uso capião. E aí a gente tem que entender que o Código de Processo Civil e saber que o Código de Processo Civil de 2015 ele traz lá pontos gerais, cláusulas gerais no seu artigo 178, em que o Ministério Público vai intervir como fiscal da ordem jurídica, isso, fiscal da ordem jurídica, quando houver determinados interesses. Então, quando houver interesse público ou social, vai ter a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. Quando houver o interesse de incapaz, Betânia, vai haver, qualquer que seja a ação, vai haver a intervenção do Ministério Público como custos e juros, né, como fiscal da ordem jurídica, e também, Betânia, quando houver litígio coletivo de posse sobre terras Sim. urbanas ou rurais. Essas três hipóteses foram trazidas de forma ampla, mostrando que existem possibilidades obrigatórias, desculpa, de intervenção do Ministério Público dentro do procedimento, por assim dizer, da uso capião. E aí, quando eu falo procedimento, é interessante falar também, Betânia, que
existe um jeito errado de se utilizar ou de se solicitar a intervenção do Ministério Público. Por quê? Eu não sei se é apego à Qual o jeito legislação. errado? Seu som. Eu não sei se é apego à legislação revogada, eu não sei. Eu atribuo a isso. É o apego à legislação revogada. E quando eu falo legislação revogada, eu estou falando do Código de Processo Civil de 73, né? Desde de 2015 a gente tem um novo código, isso é trivial, todos sabem, e que nem é mais novo assim, né? Depois de 6 anos a gente não pode chamar de novo Código de Processo Civil, né? É, Não é tão novo não, assim, mas não, eu acho, Alex, eu só vou fazer um comentário sobre o apego. Eu acho que o apego, ele é normal. O apego a certas sim, nomenclaturas, a certas questões, essa questão mesmo da uso capião, e por que é tão importante a gente discutir essa questão do Ministério Público na uso capião? Porque a gente tem outras coisas que também deixaram de estar previstas especificamente no código, mas que não desapareceram da per- ação na prática, perfeito, né? né? Como, por exemplo, a certificação das fazendas, Isso. né? Por causa de uma outra questão de ordem constitucional. Inclusive, a gente tem enunciado do Fórum de Processualistas Civis sobre isso. Então, assim, é importante a gente assentar que, assim, com essa mudança, sei que você vai falar disso com mais propriedade, com essa alteração que do código de deixar de ser um procedimento especial, algumas pessoas podiam achar desavisadamente que não precisava de nada, ou então precisava continuar precisando de tudo. É outro lado da moeda. E aí eu volto ao apego, né? A gente sabe muito bem que o procedimento especial da uso capião que existia no Código de 1973, o Código de Processo Civil, ele não foi replicado, ele não foi trazido pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, não existe um procedimento especial da uso capião. Há autores que dizem que há uma técnica processual, ou então há uma pseudo-extinção do procedimento especial da uso capião, porque a gente sabe existem especificidades dentro daquele percorrer procedimental da uso capião. Eles não foram extintos, como você mesma falou aí. E quando eu falo do apego, é porque lá no artigo 944, se não me falha a memória, do Código de Processo Civil de 73, existia a exigência da intervenção do Ministério Público em todos os atos da uso capião. Então, o Código Civil de 2015 não é tão novo, né? Existe muita discussão em cima e muita discussão vem por vir sobre vários aspectos do Código de Processo Civil e talvez por conta dessas diversas discussões essa coisa fique lá no fundo da cabeça dos operadores do direito, não de todos, mas de alguns. Isso aí eu não tô falando que é ruim ou bom, só estou dizendo que existe esse determinado apego, como você mesmo falou. E aí, talvez por esse apego, as pessoas sempre solicitem suas petições, a intervenção do Ministério Público no procedimento, por assim dizer, da uso capião. E quais são, Betânia, já que não é possível, já que não é o, por assim dizer, o certo pedir a intervenção sempre do Ministério Público na ação de uso capião? Onde é que não deveria se solicitar, né, na petição inicial? Na prática, se verificou que onde não há o interesse público ou social e o direito ali invocado for pessoal, de natureza pessoal ou estritamente patrimonial, não há a necessidade de intervenção do Ministério Público. Inclusive, há uma discussão interna dentro da instituição salutar, no sentido de... Eu queria que dentro dessa pergunta aí, eu quero fazer uma pergunta. Vamos Dentro lá. dessa pergunta, É uma né? E é uma subpergunta. coisa que a gente até discute no nosso dia a dia, Sim, né? sim. Sobre os posicionamentos. Aí eu vou pedir para você compartilhar com as pessoas que estão acompanhando a gente. Na prática do nosso dia a dia, o que você vê sobre o posicionamento do Ministério Público sobre isso, de participar ou de não participar? Aí eu vou voltar até um pouquinho, e aí eu estou falando muito do Código de Processo Civil de 73, mas é interessante a gente voltar atrás, porque ainda na vigência do Código de Processo Civil de 73, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele editou uma recomendação, salvo engano, eu esqueci, 16, acho que o número 16 de 2010,
em que ele recomendava a não intervenção do Ministério Público em ação de usucapião em que o imóvel fosse registrado no cartório de imóveis, exceto aquela situação da usucapião do Estatuto da Cidade, usucapião especial urbano. Então, recapitulando, existia, mesmo na vigência do Código 73, em que tinha um artigo lá que exigia a participação do Ministério Público intervindo em todos os atos da usucapião, o Ministério Público era obrigatório a intervir, existia já uma recomendação do Ministério Público lá de 2010, em que era recomendado que o promotor, o procurador não participasse, não interviesse no procedimento da usucapião, se fosse o objeto da usucapião fosse um imóvel que possuísse uma matrícula, né, que ele fosse registrado no cartório de imóveis. Com a vinda do Código de Processo Civil de Com 2015... a preocupação aí, na verdade, não seria nem a questão da usucapião em si, do direito real em si, mas sim a preocupação com questões urbanísticas e questões de direito registral. Sim, perfeito. E o fundo aí também, eu vou falar de forma bem superficial, é liberar o agente público, no caso o promotor, o procurador, no sentido dele poder se doar mais naquilo que é mais importante, nas ações em que há o interesse público, no direito difuso, no direito coletivo, nas ações civis públicas, para que o trabalho fosse feito de forma maior. Não ele está intervindo em diversas ações de usucapião para chegar lá no ponto da manifestação e dizer, realmente eu não tenho o que fazer aqui. Então, se doar no trabalho que realmente importa para a instituição. Entendeu? Na prática, como você perguntou, o que é que a gente vê? A gente vê que existem aqueles que também têm um apego de intervir em todo tipo de usucapião, no sentido de que dizem que há o interesse público em todos, e tem aqueles que dizem que não. Inclusive, eu fiz uma leitura em que eu percebi que diversos promotores que foram entrevistados, eles diziam que se há a revogação do Código de Processo Civil de 73, e sobretudo daqueles artigos que traziam um procedimento especial da usucapião, não há por que o Ministério Público intervir em todos os atos da usucapião, salvo naqueles casos em que há necessidade de intervenção do Ministério Público. Então, respondendo essa pergunta, depende, né? Depende. Se há, sim, a cláusula geral... A nossa vida é muito cheia de dependes, né? Mas eu acho que ficou bem explícito, assim, para as pessoas para a pessoa que perguntou, né? Que eu não sei se já está acompanhando a gente agora ou se vai assistir depois. Eu queria passar para a segunda pergunta, Alex. Diga. Não, então vamos para a segunda pergunta. Vamos. Não, pode falar. Não, eu falo pra caramba. Eu queria falar que, a despeito de não ter mais essa obrigatoriedade que tinha no artigo 944 do Código de Processo Civil de 73, uma novidade também reforça essa não participação do Ministério Público em todos os atos do processo quando tem uma ação de usucapião. A própria possibilidade de você chegar até a declaração de usucapião por um meio extrajudicial, ela traz lá a não participação do Ministério Público, né? Então, você vê, e é interessante replicar aquilo que você trouxe, eu acho que inclusive na nossa última aula de quinta-feira, né? E falando em aula, eu quero dizer aqui para as pessoas que a gente também está no YouTube, a gente está no Telegram, a gente está no Facebook, né? Então você falou lá que não é um novo tipo de usucapião, é a possibilidade de você usar aqueles instrumentos, aqueles tipos, a usucapião extraordinária, a ordinária e todas as outras através de um procedimento administrativo, que é da usucapião extrajudicial. E aí existe uma polêmica, Betânia, que ela... Normal, né? Não, a gente comentou isso na última aula. A gente comentou essa polêmica na última aula. Da necessidade da intervenção do Ministério Público ou não em determinados tipos de usucapião, onde há necessidade dele de intervenção quando ele é judicial, né? E se a gente for pegar a essência da própria normatividade da usucapião extrajudicial, a gente vê que, como você mesmo falou, nessa aula, que quem quiser ver está lá todas essas plataformas que a gente falou aqui agora, é de uma essência de desjudicialização. Então, não tem por que você tentar desjudicializar e trazer toda essa burocracia no sentido de implementar a participação do Ministério Público de uma forma extrajudicial. Quem defende isso se apega muito na lei de registros públicos, no sentido de que
a possibilidade de regularização fundiária sempre vai trazer um interesse público, e o interesse público vai puxar, vai trazer a reboque a intervenção do Ministério Público. Você quer falar alguma coisa? Que eu sei que você Alex, quer. foi importante você falar. Não, eu ia falar isso, duas coisas assim, que é importante a gente entender que nessas ações que versam sobre direitos reais, e aí tem uma questão patrimonialista, que não é qualquer ação que verse sobre incapaz, qualquer uso capião que verse sobre, que tenha uma pessoa que seja o incapaz, que o Ministério Público vai atuar. É importante que o interesse realmente esteja em jogo, assim como a questão do interesse público também. Não basta simplesmente o fato de que a Fazenda Pública vai se manifestar para que o Ministério Público esteja. A gente tem que pensar assim, a Fazenda Pública tem os seus procuradores, né? Não é qualquer situação. Uma outra coisa que eu Perfeito. queria chamar a atenção sobre o que você falou agora, que foi uma coisa que a gente comentou até na última aula, sobre a questão do procedimento extrajudicial. A gente tem uma polêmica muito grande sobre isso, muito intensa, porque teve Tribunal de Justiça, teve Corregedoria do Tribunal de Justiça, que ao editar normativas sobre o uso capião extrajudicial, trouxe normativas de impedimento para a utilização da uso capião especial por meio da Dá uso os capião campeões extrajudicial. extrajudicial. O capião especial urbano espécie pelo procedimento da uso capião extrajudicial do 216A. Então, assim, isso gerou uma polêmica muito grande, questões de inconstitucionalidade, de legalidade e uma discussão muito grande sobre isso. Então, assim, esse é um tema que parece um tema muito simples, mas é um tema que, na prática, traz muitas discussões, até porque existe de estado para estado uma variação no posicionamento dos membros do Ministério Público. Isso mesmo. Né? Com certeza até de comarca para comarca. Né? Mas é só para falar. Vou fazer a outra pergunta, Eu porque a queria gente tem que deixar ser só. o nosso tempo, a gente já está falando 20 minutos. Eu quero deixar só uma E dica tem mais duas perguntas. em relação a essa pergunta, né? Só recapitulando a resposta, né? Depende se você vai solicitar não a intimação do Ministério Público para intervir na sua ação de usucapião. E aí a dica é você não solicitar quando não é necessário. E se já tiver lá o mandamento de intimar o Ministério Público para intervir, você deve peticionar. Aí você vai me dizer, mas vai demorar porque a petição que eu vou fazer vai para o juiz vai intimar o Ministério Público para falar que vai ou não intervir. Isso vai demorar muito mais. Aí eu vou te dizer que não vai demorar tanto quanto aguardar a intimação do Ministério Público, porque se você for olhar como é que os atos são produzidos para a chegada da manifestação de determinada instituição, você vai verificar que demora muito, pode demorar anos, né? Aí o juiz dá a ordem de intimação, determinado servidor vai produzir aquele ato, vai jogar lá no portal da instituição, tem um prazo para o agente público olhar, tem um prazo para ele se manifestar, tem um prazo contraditório para quem está do outro lado. Então, tudo isso demanda tempo e a gente sabe que na prática, porque a gente acompanha diversos processos de uso capião, tanto individual como coletivo, regularização fundiária em todo, porque a gente trabalha no núcleo de regularização fundiária, então a gente tem contato com diversas ações, diversos processos de uso capião. A gente sabe que a intimação é desnecessária, a intimação incorreta atrapalha, atrasa o procedimento por anos, né? Um ano ou por anos. Então, isso faz com que você otimize verdadeiramente o seu procedimento. Vamos lá para a segunda, né? Porque 20 minutos já foram. Não, já foi. Preciso continuar intimando o MP na uso capião especial coletiva? Poxa, essa pergunta perpassa pelo que a gente falou, né? Em muitos momentos, na resposta da uso capião, da solicitação de intervenção na petição inicial. E aí eu trago de novo que é necessário a gente conhecer todos os tipos de capião e saber quando ou não intimar, pedir a intimação, solicitar a intimação para o Ministério intervir, né, como fiscal da ordem jurídica. E aí eu repito aquela cláusula geral lá, aquele artigo geral que traz 3 possibilidades obrigatórias de intervenção do Ministério Público. É o artigo 178 do Código de Processo Civil de 2015, Betânia. E ele deve intervir como fiscal da ordem jurídica quando há um interesse público ou social, quando há um interesse de capaz no processo, ou quando há um litígio coletivo de posse sobre terra urbana ou rural, né? E aí, na pergunta, uso capião, né, coletiva, tem um outro artigo que
que demonstra a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, já respondendo à pergunta. A gente tem um artigo, salvo engano, 565, no parágrafo 5º do Código de Processo Civil de 2015, e lá também ele repete a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público quando há um litígio coletivo sobre terras urbanas. E aí eu já puxo um pouco para o nosso lado, porque é interessante, a gente foge um pouco do tema, mas eu vou dizer, não só o Ministério Público, como a Defensoria Pública, porque como a gente também, nós como a somos Defensoria defensores Pública públicas. também. Se houver ali no polo passivo, ou até no ativo, tiver lá a presença de uma coletividade vulnerável naquele litígio de posse, então, obrigatoriamente, a Defensoria vai ter que participar como custos vulneráveis. Ela vai participar no sentido de defender uma tese para proteger a coletividade vulnerável. E ainda que tenha advogado lá defendendo já aquela coletividade, a Defensoria vai participar também, juntamente com o advogado. E aí, Betânia, o advogado pode dizer, mas eu não só advogado, como também... Sim. Como outro defensor público, sim, né? Sim, eu tô, assim, de novembro para cá eu tô atuando numa ação assim, com outro colega de outra área até. E é bacana, né, que a gente traz experiências diversas, né, e consegue montar uma tese bacana para defender. Mas aí eu ainda trago aqui uma situação que a gente pode, uma objeção, para dizer, o advogado pode dizer, mas sim, e eu vou lá atuar em prol de coletividades, existe a defensoria. Aí eu digo, você se engana. Vai atuar, você pode estar atuando do lado ativo da demanda. Pode ter tido uma ocupação, e aí, meu amigo, se você não notar que tem que haver a intimação da defensoria, você pode ter seu processo. Não, e tem uma outra coisa que a pessoa tem que se atentar, principalmente para essa questão. Provavelmente a pessoa, eu não sei em qual lado da ação, essa pessoa que mandou a pergunta para a gente tá, mas olha só, uma ação, no caso da uso capião coletiva, eu não sei se ele estava do lado das pessoas que pretendem alcançar a declaração de uso capião ou no lado da defesa da outra parte. Talvez do proprietário. Mas, assim, isso, a pessoa tem que ter em mente que casos coletivos existem, e que casos coletivos, porque às vezes você nossa, uma uso capião especial, a uso capião especial coletiva, ela não é bem isso que a pessoa está falando. Se você estiver do outro lado, não é porque as pessoas têm ideia, Alex, é que certos tipos de instrumentos, ela não precisa saber, estou falando das pessoas advogado privado, não precisa saber... Porque não vai passar na sua frente. População de baixa renda e eu não vou atuar com a população de baixa renda. Sim, mas olha só, tem o outro lado. E o outro lado, você tem que saber, né? Porque senão você faz coisas que, por vezes, causa a mitad do seu processo e volta tudo desde o início. E aí vai outra dica. Verificou que há uma demanda, um litígio coletivo de posse envolvendo coletividade vulnerável e você é o advogado do dono num terreno de uma gleba, dono daquele prédio que foi ocupado, peça a intervenção, tanto do Ministério Público ou da Defensoria. Como da Defensoria Peça, Pública. dos dois, peça, né? Essa é a dica que eu deixo, né? Então, responde. Só para falar que a gente tem uns 20 minutos aqui. Sim. É só as pessoas procurarem aqui sobre ação possessória multitudinária. Então, eu acho interessante que as pessoas procurem aqui. Alex, olha só, deixa eu te fazer a nossa última pergunta, porque a gente já está para lá do nosso tempo aqui. Mas é normal, né? 20 minutos com 30 minutos. Não sou só eu que falo a beça, você também fala a beça. 20 minutos de 30. Pois é. Olha só. Gente, eu passei aqui demais. E estou usucapindo um apartamento que possui registro no CRI. Há necessidade de intervenção do Ministério Público? Então, eu acho que a gente discorreu bastante na primeira questão sobre as hipóteses, né, de intervenção do Ministério Público, né, dentro de um procedimento de usucapião. E aí, de forma bem objetiva, eu trago de novo que o procedimento da usucapião foi extinto no CPC de 73, ele traz uma cláusula geral lá no CPC de 2015, nas 3 hipóteses em que há, sim, a necessidade de usucapião, de intervenção do Ministério Público na usucapião, quando há
não só na Uso Capião, mas em processos gerais, em geral, né? Quando para intervir com custos iuris, né? Como fiscal da ordem jurídica, quando há um interesse coletivo social, um interesse incapaz, e esse que a gente acabou de falar aí, que é onde há litígio coletivo sobre posse de terra urbana ou rural. Então, nesses, ele tem sim que intervir. E fora isso, existem algumas legislações que impõem a intervenção do Ministério Público. O Estatuto da Cidade mesmo, na Uso Capião urbana e rural, ele exige lá a Especial parte urbana especial urbana, e assim, na lei também de procedimento especial da Uso Capião Especial Rural. também da Lei 6969, no artigo 5º, parágrafo 1, também exige, né, a participação do Ministério Público, a intervenção do Ministério Público. É bom as pessoas ficarem atentas, porque a questão a gente tem, como você disse na primeira pergunta, que a resposta era depende. Isso. A gente tem o depende, que tem que intervir ou não? Depende por causa da espécie da Uso Capião. Perfeito. Depende por causa da questão se é interesse público ou não. E aí, dentro desse interesse público ou não, alguns membros do Ministério Público, eles entendem que questões urbanísticas e questões de direito registral fariam parte desse interesse público. E a resposta está aí onde você está falando, né? E a resposta está aí onde você está falando, né? Se há E tem a questão do coletivo ou não, né? Aí você falou se há ou não questões urbanísticas e registrais, né? Existe uma ala do Ministério Público que diz que se há a pergunta é se o apartamento possui registro, né? E aí eu vou dizer, Betânia, o entendimento que é se há um imóvel registrado e o que o imóvel com suas dimensões está exatamente igual ao que está no registro, não existe a necessidade de intervenção do Ministério Público. Sobretudo porque quando o direito invocado, aí eu repito, ele é de natureza pessoal, estritamente patrimonial, não há o porquê falar em intervenção do Ministério Público. Entendeu? Mas, e aí eu também traria essa situação para o imóvel informal, né? E trazendo essa cláusula de que quando o direito invocado é de natureza pessoal e estritamente patrimonial, não haveria por que ter a intervenção do Ministério Público. Eu estou falando de imóvel que não há o registro, aquele que é o comum, né? Há os capião em cima daquele imóvel que só tem a posse, a pessoa só tem a posse e quer formalizar ele. Mas sim, existe uma ala do Ministério Público que traz defende a possibilidade, ou não só a possibilidade, a intervenção do Ministério Público quando o imóvel não tem um registro, porque aí ele vai atuar no interesse público da regularização fundiária. Como você mesma falou, que eu disse, aí está um pouco da resposta, que há, sim, questões de natureza urbanística, de natureza registral, no sentido de ordenamento da cidade para torná-la sustentável. Existe, sim, uma ala do Ministério Público que defende, sim, que há que ocorrer a intervenção do Ministério Público. Mas, respondendo a pergunta de forma objetiva, se o que está lá como dimensão daquele imóvel ele está no registro direitinho e o direito invocado é de natureza pessoal estritamente patrimonial, não há por que ter a intervenção do Ministério Público. Você está falando isso aí, e assim, a gente já está com 30 minutos e a gente nunca consegue ser fiel, mas eu só queria falar uma coisa, assim, que talvez tivesse que ser uma aula, porque a gente vai puxando uma coisa na outra, e aí eu queria te falar o seguinte, a gente teve recentemente aquela decisão do STJ sobre a questão do módulo, que não necessariamente na Uso Capião Extraordinária você tem que ter uma metragem mínima, que é o módulo urbano, né? Você teve essa decisão no STJ, que foi julgado no rito de recursos especiais repetitivos, e que decidiu que não pode haver legislação municipal de política urbana de uso e ocupação do solo que crie mais um requisito para a aquisição da propriedade pela via da Uso Capião. E aí, só para lembrar, assim, essa ação, esse recurso, essa ação, foi do Ministério Público. E aí é só para mostrar como seria, dando um exemplo, da intervenção do Ministério Público pelo aspecto
urbanístico, Isso, né? Só perfeito. para chamar a atenção em relação a isso, né? É. Eu queria só dar Eu queria te pedir para você dar uma dica para quem está lidando com isso agora, assim. Te pedir para dar uma dica, porque realmente a gente já está com 33 minutos, a gente já está bem Na verdade, avançado. conhecer quais são os tipos de uso capião e verificar em quais procedimentos o Ministério Público vai intervir, né? E ao se deparar com uma intervenção, um mandamento de intervenção de forma errônea, ele indicar que não é, peticionar, indicar no sentido de dizer não é caso de intervenção, porque isso vai fazer com que o seu procedimento, como a gente falou aí no decorrer dos nossos 20 minutos, vai fazer com que ele seja mais eficaz, como diminua o tempo do procedimento e que otimize o seu procedimento de uso capião. Então, é isso, Betânia. É isso que eu deixaria. Eu tô pensando uma coisa aqui, sabe, que a gente fica pensando, né? Enquanto o outro vai falando, a gente tá pensando, né? Eu queria dar uma dica de uma coisa que eu tô fazendo. Porque, assim, a gente sabe que tem processo de uso capião que demora muito tempo. Tem. Então, a gente sabe que a gente tem processo de uso capião que, quando se ingressou com a ação de uso capião, o Código de Processo Civil era de 73. E aí, a gente sabe que até chegar a intimação do Ministério Público, principalmente aqueles processos que no início eles eram físicos, né, que são os processos que mais demoram. Até chegar a intimação do Ministério Público, para quem acompanha esse tipo de ação, sabe que primeiro acontece tudo e só depois vai para a intimação do Ministério Público. Esse tudo pode ter demorado 6 anos. Você pode ter ingressado com uma ação que você colocou lá na sua inicial a intimação do Ministério Público, pedindo porque na época tinha intimação do Ministério Poxa, Público. essa dica é perfeita. Que você vai Então, e assim, aí eu acho que é extremamente interessante a pessoa já peticionar pedindo a dispensa daquela intimação, porque aquela espécie de uso capião, e não se exige mais pela Massa. legislação, não existe procedimento especial nenhum, que é da especial urbana e da especial rural, que não existe procedimento que exija isso depois do Código de 2015. Então, acho que isso é uma coisa que a gente faz na prática que eu acho que é importante. Muito boa essa sua dica aí, muito boa. Aqui condensa tudo que a gente falou. Não pergunta disso, mas você foi falando e aí dentro do que você estava falando eu lembrei disso aqui. Massa. Aí eu acho Condensa exatamente o que a gente falou. Eu queria agradecer quem nos acompanhou até agora, né? Continue nos seguindo, né? Curta, comente, compartilhe e reforçar que a gente está no YouTube, no Facebook e no Telegram. Lá tem conteúdos. No Telegram, gente, olha só, nosso Telegram. Queria falar para as pessoas que tem coisa. As coisas do Telegram a gente só coloca no Telegram. Isso. Então, vai lá e entra lá pro nosso canal. Bacana. Então, pronto. É isso. Até quinta, né? A gente tem uma aula. Tchau, até quinta. Quinta a gente tem aula. Horas. Tchau, gente. 21 horas. Tchau, Alex. Um abraço. Boa noite. Tchau.